Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Estamos estudando Mateus capítulo 19. Leremos os versículos 4 a seguir, que diz assim: Jesus respondeu: Não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam: Então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-lo embora? Ele lhe disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu divorciar-vos da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: Se é essa a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Ai, discípulos, você está na escola de discípulos e é isso mesmo, a escola de discípulos é sempre fazer perguntas, indagar. Os discípulos aqui, quando ouviu a resposta de Jesus, os discípulos disseram: Então é bom ficar solteiro. E outras palavras: como é difícil isso. É mesmo, é muito difícil. Eu acho interessante é que os fariseus aqui estavam tentando fazer Jesus tropeçar, errar, porque tinha duas linhas de pensamento aqui, né? Duas escolas rabínicas, né? De Ramanai e Hillel. A de Ramanai era mais radical, né? Protetora, queria que realmente o casamento fosse levado muito mais a sério do que Hillel, porque o Hillel, a escola de Hillel, ela dizia que podia divorciar por qualquer motivo. Por exemplo, se o homem não gostasse da mulher por qualquer outro motivo, se ela roncasse, por exemplo. É isso mesmo, se ela roncasse muito alto, né, e estivesse atrapalhando o sono dele, era motivo de divorciar. Ou até mesmo uma queima de um feijão, uma comida mal feita, alguma coisa dentro dessa natureza, aqui por qualquer motivo. Aí os fariseus perguntam se Jesus é dessa escola aqui, de Hillel, né, que pode separar de qualquer jeito. Eu já expliquei para vocês, aí nós fizemos uns quatro vídeos, né, falando sobre isso, sobre essas duas escolas de Ramanai e Hillel, e que Jesus, na verdade, colocou mais uma escola lá de Deus, né? Qual era a principal? Porque essas duas escolas aqui de Ramanai e Hillel, no fim de tudo, não somente podia dar o divórcio, mas conforme fosse a situação, podia até matar, porque as mulheres passavam a ser propriedade do marido. Então era uma propriedade do marido. Antes era propriedade do pai, agora passou-se a ser propriedade do marido. Se desse o divórcio, ela voltaria para casa, né, dos pais, se o pai assim o quisesse receber, ou ela ia para a rua, né, cuidar da sua vida lá e, quem sabe, virar uma prostituta, uma pessoa da rua, tá bom? Mas o que eu quero ainda falar agora, ainda nesse capítulo 19, que fala sobre o divórcio, que é muito rico, é importante a gente estar trabalhando isso aqui, é que Jesus, ele trabalha sempre em favor da família. O que Jesus está dizendo aqui é que nessas duas escolas, e que até o fariseu aqui tentou fazer Jesus tropeçar perguntando qual dessas escolas, se ele era a favor daquela mais liberal,
né? Se por qualquer motivo mandava a esposa embora, dava carta de divórcio. E lembrando você que só os homens faziam isso, as mulheres, para fazer isso, tinha que ter no mínimo 3 a 4 coisas agravantes no esposo, ou ele ter virado leproso, ou ele ter trabalhado como curtidor, né? Mexer com couro, com animais mortos. Estou falando isso dos hebreus, né? Dos judeus. É importante dizer que eles não podiam tocar em coisas mortas, era como se fosse imundo. Fezes de cachorro, eles não podiam trabalhar, aquela coisa toda. E mais outras coisas, né, que a mulher podia reivindicar, na verdade, o divórcio. Até mesmo se o esposo tinha pretensão de deixar ela lá morando em Jerusalém, ou seja, deixar ela ficar em Jerusalém, deixar ela para lá, né? Abandoná-la lá em Jerusalém, na Cidade Santa. Então era também um dos motivos que podia ela pedir o divórcio, ela entrar em acordo com o esposo para divorciar. Aí tinha um processo que eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores. Mas o mais importante para nós aqui é que quando esses fariseus fizeram essa pergunta para Jesus, eles queriam fazer Jesus tropeçar porque sabia que dessas duas escolas havia muitas falhas e eles em si não se acordavam, né? Eles não era unânime em nenhum dos dois aqui, então daria realmente prejuízo para se Jesus tivesse escolhido qualquer uma desta aqui. Ou se é da área conservadora ou se era da área liberal, né? E lembrando vocês também, outra coisa é que aqui aceitava poligamia, então o homem tinha 2 ou 3 ou até mais mulheres, então dava carta, mas continuava ainda com outras mulheres, né? E mesmo se tivesse uma, podia dar carta e casar de novo. Agora Jesus aqui entra num outro patamar. Jesus aqui, ele começa a falar outras coisas importantes para nós aqui, a partir do versículo 6, porque a gente já falou o 4 e o 5. Assim não são mais uma só carne, porquanto que Deus uniu, o homem não separa. Quer dizer, Deus está dizendo que o homem não pode separar, mas ele diz aqui a partir do verso 7, os fariseus, eles lhe responderam, então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhe disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu divorciar-vos da vossa mulher. Então, na verdade, o divórcio ele foi dado, oferecido. Moisés, ele fez isso, segundo Jesus aqui, por causa da dureza do coração do homem, né? Existem várias igrejas aí que não aceitam o divórcio de maneira alguma, né? Outras mais tranquilo, né? Não tem tanta dificuldade de aceitar os divorciados. Outros aceitam divorciados, mas se ele for pastor, ele não pode continuar sendo pastor. Outras igrejas acreditam que o divorciado só pode ser por motivo de infidelidade conjugal, aí sim pode dar. É que ele pega até essa última parte aqui de que Jesus falou, né? Versículo 9, mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade e se casar com outra, comete adultério. Então aqui, segundo muitos, então eles entendem que Jesus deixou uma brecha aqui, caso de infidelidade. Só que no caso de infidelidade e de adultério aqui, caso de infidelidade, você sabe muito bem que nesta época aqui, se fosse pego, a mulher iria ser morta, né? Agora você imagina a situação de Maria, né? Para ela dar à luz Jesus Cristo. Então você vai ver, o grande problema aqui é que ao dizer, se José puder falar, né, o filho não é meu, o filho não é meu, a complicação que daria aqui, Maria podia ser até mesmo apedrejada, né? E como ela era filha de sacerdote, né, a filha de sacerdote, então ia acontecer o quê? Ou melhor, se ela fosse linhagem de sacerdote, né, o pai dela fosse um sacerdote, ou se é um sacerdote, na verdade tinha que ser queimada viva. Porque há essa diferença. As mulheres comuns, elas eram apedrejadas na praça. As mulheres que eram filhas de sacerdotes, elas eram queimadas vivas na praça. Então há um agravante aí, né?
É claro que tudo é morte, né? Morte é morte, só que uma é queimada e o outro é apedrejada. Eu não sei qual que é pior aí, né? Todos dois termos é bem cruel. Eu acredito que a morte, a mais agravante, é a morte de queimar vivo, né? Eu acho que essa aí, tanto é que o sacerdote, as filhas do sacerdote, se fizesse, fosse pega em adultério, ela era queimada viva para dar exemplo. E aí é uma coisa gravíssima, né? O sofrimento seria maior. Mas vamos lá, outra coisa aqui é que eu quero dizer para vocês, a partir do versículo 7, que eles perguntaram, né? Os fariseus que perguntaram, vem cá, mas Moisés deu. Então queria pegar Jesus de novo, porque Jesus falou que não era nem Ramai e nem Hiliel, nem ser radical e nem ser liberal, né? Aí eles disseram, mas lá na palavra de Deus, lá está dizendo que Moisés estava indo mais na linha de Hiliel, que era mais liberal por qualquer motivo. E agora? Vocês não seguem a Torá? É isso que está dizendo, quando está falando de Moisés, está querendo pegar Jesus e dizer assim, você não obedece a Torá, você não obedece a palavra de Deus, você é contra a palavra de Deus. Aí Jesus explica aqui, né, que para ele, aí ele continua dizendo que se podia divorciar por causa da dureza do coração do homem. Presta atenção, não é pecado, Jesus está dizendo assim, é pecado fazer isso, né? Mas também Jesus não está incentivando a fazer isso, né? E ele disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu divorciar da vossa mulher. Lembre-se que somente as mulheres é que tinha mais, parecia mais a esse respeito, né? O homem dava o divórcio para a mulher e a mulher ficava aí vendo navios, como alguns dizem. Então, aí Jesus acrescenta aqui, né? Fala aqui, ó, mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Aí tem um acréscimo aqui que não está nos originais, que diz assim, e quem casar com a divorciada comete adultério também. E essa última parte, quem casar com a divorciada comete adultério, essa parte aí não está no original, tá bom? No original não tem isso. Só está assim no original dessa forma. Mas eu vos digo que aquele que vos divorciar da sua mulher e não ser por motivo de infidelidade e se casar com outra comete adultério. Então Jesus estava dizendo aqui que havia um motivo, né? Havia um motivo. É interessante que dá o parecer, dá a entender que Jesus, ele foi contra Moisés, porque Moisés estava na linhagem de Heliel, liberal, por qualquer motivo, até por se queimar um feijão. E Jesus estava mais, aparentemente aqui falando, que ele envolvia melhor a Ramai, né? A Ramai. Só que, na verdade, Jesus colocou uma outra linha, eu já falei isso para você aqui, é que ele próprio diz aqui, ó, no verso 6, né, que a gente não pode perder, assim não são mais dois, mas uma só carne. Aí ele continua, porquanto o que Deus uniu, o homem não separa, ou não separe. Então o homem não separe, o homem não deve separar, né? Não pode haver. Então Jesus colocou aqui que na verdade casou. E se você tem aquela consciência que eu venho falando, né? Se você é o autônomo, se você é um adulto, um maduro, consegue se bancar, se você psicologicamente tem condições de se tratar, de se cuidar, é capaz de você cuidar de alguém, se tanto na vida espiritual, psicológica, emocional, físico, financeiro, sentimental, em todos os sentidos. Preste atenção o que eu quero dizer para vocês. Parece aqui que Jesus estava dando uma brecha para caso de infidelidade. Mas se você pegar o texto bem antes, lá Pedro perguntando, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus fala, eu tenho que perdoar sempre. Então a questão é, você é capaz de perdoar? Se você não é capaz de perdoar, tem alguma coisa errada. Então quando Jesus disse isso aqui, ele está falando porque segundo a lei, segundo Moisés, por causa da dureza do coração do homem, tem pessoas que é muito duro de coração, ele permitiu, né, que se divorcie por motivo de infidelidade.
Por quê? Porque essa pessoa é que, quem sabe, sofreu esse problema, né? Teve esse sentimento, o coração dele, ele vai ter sempre problemas. É claro que não existe outra coisa, não existe nenhum motivo, nada que impeça Jesus curar o nosso coração, né? E que a gente não tem que agir pelo coração. É isso que eu quero dizer. Porque se você agir pelo seu coração, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então, se você age pelo seu coração, ou para sua emoção, você vai pecar, você vai errar. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, é que por causa do coração do homem, Moisés permitiu dar carta de divórcio para dar liberdade a essa mulher, para que ela possa viver a sua vida em caso de infidelidade. Só que, se você precisa perdoar sempre, não é melhor você perdoar? Não é melhor você entender que infidelidade, a gente, muitas vezes, a maioria dos homens principalmente, e claro, das mulheres também, dos seres humanos, ele não é infiel, ou ele deixa de ser, ele pratica a infidelidade não somente no ato. Porque se Jesus disse que só de olhar para uma mulher já comete adultério, imagine você se a gente então for separar por esse motivo. Então eu preciso entender bem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que somente olhar para uma outra mulher com desejos, você já cometeu adultério. Isso vice-versa, o homem e a mulher. Se já cometeu adultério para Jesus, então ele está dizendo aqui que podia, então, mesmo não tendo o ato, separar, divorciar. Você está vendo que complica? Na verdade, Jesus sempre foi a favor da família. O que Jesus está dizendo aqui é que devemos sempre perdoar, devemos sempre orar a Deus e pedir perdão a Deus, pedir ajuda para que o nosso casamento ele seja restaurado. Gente, podemos às vezes, já falei isso para vocês várias vezes, está entrando em uma dessas escolas aqui. Quando você discute uma dessas escolas, você não está errado, porque está na Bíblia. Tanto a escola de Ramai, que Jesus apoiou aqui, como a escola de Hillel, que Moisés escreveu, que é a dureza do coração do homem. Mas eu prefiro que a gente entende como cristão, como ser humano cristão, evangélico, a gente entra na base do perdão, da reconciliação, que sempre eu venho falando aqui do capítulo 18. Porque a palavra de Deus é uma sequência. Se está falando que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, perdoar que tipo de pecado? Todos. Todos. E se adulterar não é somente o ato sexual, somente de olhar e desejar para Jesus é adultério, então imagine que todo mundo tinha que estar divorciado. Todo mundo ia divorciar. Se fosse pegar no pé da letra. Quantas vezes você já olhou para alguém com desejo? Então essa coisa, a gente precisa compreender de uma forma exegética, né? Uma forma hermenêutica, interpretar o versículo hermeneuticamente, para não atrapalhar e não entrar numa paranoia de que é impossível determinadas coisas, ou a gente está aí, a maioria está aproveitando e por qualquer motivo, já que é assim, então eu vou divorciar. Preste atenção, Jesus sempre, ele está dizendo aqui que o que Deus ajuntou, o homem não separa. Como que Deus ajunta? Como é que Deus ajuntou? Como que Deus fez o casamento? É quando você passa até a compreensão da palavra de Deus. Olha, o que você fez no passado, e a partir do momento que Deus abriu, iluminou a sua mente para você compreender, é esse momento que Deus está fazendo para você. Existem vários colegas, existem várias pessoas que já divorciaram, já fizeram outro casamento. E agora? Ele vai ser agora apedrejado por isso? Ele vai ser agora ressarcido por isso? Ele vai ser abandonado por isso? Ele agora vai ter que, seja lá qual linha ele teve aqui, né?
né? Alguns é mais radical, não, só por infidelidade mesmo, né? E o outro diz, não, pode ser por qualquer motivo. A questão é que, primeiro, alguns dizem assim, alguns homens, estou falando de homens primeiro, da escola de Ramai e a escola de Hillel. Estou falando dos homens, seres humanos. Ele pensa assim, vamos analisar, cada caso é um caso. Para Jesus, ele não olha dessa forma. Jesus, ele olha a forma que você, a partir do momento que a palavra de Deus entra na sua mente. Para Jesus é o seguinte, enquanto você é inocente, não tem tanto conhecimento das coisas de Deus, é relevado. Se você não tem compreensão das coisas de Deus, aquilo que você cometeu, aquilo que você fez, sem conhecimento da palavra de Deus, por inocência, é claro que você pecou, mas ele não se leva tanto em consideração. Então, se caso você já houve o divórcio, já houve a separação, o importante é que agora, a partir desse momento que você está estudando na escola de discípulos, você está passando a entender qual de fato é o plano de Deus. Porque o plano de Deus é voltar ao princípio e viver. Por que isso? Preste atenção. Entenda uma coisa, relacionamento conjugal, mesmo dentro de um paraíso, há crise. Veja Adão e Eva. Adão e Eva tinham algum motivo para entrar em contendas? Adão e Eva tinham algum motivo ali para discutir, um apontar para o outro, assim, foi o senhor que me deu. Por que você escondeu Adão? Eu comi do fruto proibido, a mulher que tu me deste. Né? Foi essa mulher, foi a esposa que o senhor me deu, né? Ele confirmou que foi Deus que deu. E ela que fez isso, ela comeu e me deu também. Num paraíso, preste atenção no que eu estou dizendo, hein? Num paraíso, eles foram capazes de desrespeitar um ao outro, de quebrar o pacto entre eles e Deus. O que eu estou querendo dizer é que mesmo que você viva, ou viveu, ou claro que você não viveu, né? Mas viva um paraíso como Adão e Eva, que tinha tudo do bom e do melhor, que não tinha nada que dependesse, atrapalhasse a vida dele, porque ali foi as escolhas deles. Não foi Satanás que atrapalhou a vida deles, não. Foi as escolhas deles. Porque Deus disse assim, não pode comer. No dia que comer, certamente vai morrer. Certamente vai vir um caos. Vai vir a desordem. No dia que comer do fruto, vai vir a desordem. Inclusive no seu casamento. Então a desordem começou agora no casamento. E aí o homem passou a ter o coração duro. O coração duro. Por causa da dureza do coração do homem, aí entraram e apareceram essas duas escolas. Mas o que eu quero que você analisa junto comigo é que mesmo no paraíso, um lugar que não tinha nada que desabone, que atrapalhe, que atrapalhava aquele casamento, não tinha um terceiro, não tinha um homem, não tinha uma outra mulher, né? Não tinha uma outra razão. O problema não era financeiro, o problema não era trabalho, porque não era cansativo, tinha tudo do bom e do melhor. Ali eles não soubem proteger o seu relacionamento. Entre eles houve ali uma quebra de fidelidade, com Deus. Porque quando a gente separa, a gente quebra a comunhão é com Deus. Eu venho falando para você que a parte de casamento é uma parte também espiritual. Se você não entender que casamento também é parte espiritual, você está perdido. Teu casamento é casamento trio, né? É um tripé. É você, seu esposo e Deus. Por isso que há o casamento religioso, que na verdade não é casamento religioso, é a bênção religiosa, né? É a bênção matrimonial, porque não tem casamento religioso, tem a bênção matrimonial, ou seja, pedindo a Deus que Ele esteja aprovando e abençoando aquele casamento e que aquele casamento seja bem sucedido, que Deus seja o centro daquele casamento. Então, se Deus é o centro desse casamento, você está voltando ao princípio. E está falando, Deus, eu quero entender tudo isso aí. Lá no paraíso, Deus fez esse casamento. E o que aconteceu? Houve uma quebra de fidelidade entre eles. Por comer o fruto, por um desrespeitar o outro, disse, foi a mulher, ou seja, eu não te pedi. Né? Agora, preste atenção, se dentro do paraíso,
que tinha para ser um dos melhores casamentos. Primeiro, você já parou para pensar como que seria Adão de formosura? Como que seria Eva de formosura? Lembre outras coisas que eu quero deixar você bem ciente para você entender sobre o divórcio, sobre o casamento, sobre o que Deus está querendo dizer aqui. Na verdade, Deus não está a favor de divórcio. Deus jamais foi a favor de divórcio. Por isso que ele manda olhar o princípio, né? O que Deus ajuntou não separa o homem. O que Deus está dizendo é que a partir do momento que você, mesmo vivendo no paraíso, é capaz de haver crise no seu casamento. É capaz de haver desrespeito, né? Desunião entre o casal. Se dentro do paraíso isso já houve um baque, um problema, que eles tinham tudo nas mãos, que Deus fazia tudo ali, deixava tudo para eles, agora imagine fora do paraíso. Aí fora do paraíso, que veio o caos, veio a desordem, aí sim que começou o relacionamento piorar a situação. Depois da queda do homem, a segunda coisa que houve um baque nessa família, nesse casamento, foi um filho matar o outro, um irmão matar o outro, né? Um irmão matar o outro. Olha aqui, Adão e Eva perderam os dois filhos, um morto e o outro ficou andarilho, o outro foi embora. Eles teve que reconstituir, refazer novamente a sua família. Aí diz a palavra de Deus que ele teve aí filhos e filhas. Aí a partir desse momento ele reconstituiu a família novamente. Ele reconstruiu a família, foi Adão e Eva. Ele não pegou mais ninguém, porque só havia os dois. Então, eles reiniciaram novamente a sua família. O que eu quero dizer com isso, o que Deus quer dizer com isso, na verdade, não eu, mas Deus, é que a crise, ela pode estar dentro do paraíso e fora do paraíso. Fora do paraíso, mais ainda. Como nós não estamos mais no paraíso, nós vivemos num mundo de caos, um mundo de desordem. Uma desordem não somente no mundo, mas dentro do ser humano. Houve uma desordem também na parte humana. O homem em si passou agora a ter coração endurecido, como foi preciso aqui Moisés falar, por causa da dureza do coração do homem. Aí, meu querido, aí, minha querida, a situação da vida conjugal se tornou ainda mais desafiadora. Aí é você realmente a passar a compreender aqui, ó. Olha, foi Deus que fez, foi Deus que formou o primeiro casal, e através desse primeiro casal é o meu padrão, é onde eu vou ver como que eu tenho que me comportar. É o meu modelo. Desculpa, é o meu modelo. O meu modelo de casamento é Adão e Eva, não os outros, porque aí você vai encontrar aqui depois filho de Caim, tendo várias mulheres, poligamia entrando aqui. Aí você vai ver um monte de desordem acontecendo e a desordem atrapalhando muitas coisas. Então é importante que você analise isso que eu estou dizendo para você, para que você entenda que é importante você manter o seu relacionamento pedindo perdão, reconciliando sempre, vivendo. Porque a partir do momento que a palavra de Deus entra na sua mente, você tem que dar um jeito. Ah, pastor Márcio Fernandes, mas eu estou sendo agredida, eu posso até morrer. Aí já é um caso mais sério. É um caso sério, porque existe aí homens que, além de bater na mulher, daqui a pouco está matando, né? Então você tem que tomar muito cuidado nisso aí. Como é que vai ser, pastor Márcio? Aí eu acredito que Deus pode fazer um milagre, mas você não vai dar sopa para isso, né? Se você vive apanhando o teu esposo, eu preciso dizer isso para você. Você precisa denunciá-lo. Por quê? Porque pode acontecer daqui a pouco você ser morta. Quantos crimes passional tem aí? Esposo ainda se sente dono da mulher. Porque aqui nesse tempo aqui, o marido, ele tinha a mulher como objeto. A mulher era do marido. Então ele podia fazer dela o que ele quisesse. Ele podia vendê-la, ele podia trocá-la, ele podia dar uma carta de divórcio, podia até matá-la. Então tem homens ainda que
Me perdoe, me desculpe. Tem homens ainda que a dureza do coração é tão grande, a desordem tão grande, que ele pega ainda na cabeça dele que se a mulher não viver com ele, não vai viver com mais ninguém. Então esse homem é doente. Ele precisa de tratamento, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um psicanalista, ele precisa tratar. Se você, meu irmão, que é cristão, é crente, é muito agressivo, você é descontrolado, você bate na tua esposa, ou você quer bater na tua esposa e você avança na tua esposa, você pega ela, aperta ela, empurra na parede, né? Talvez você não agride ainda, não bate, mas você grita, empurra na parede, pega firme e aperta ela. Você tem que tomar cuidado, você precisa tratar, porque o que Deus está dizendo aqui, que a preservação da família é mais importante. Então, na verdade, você está dando lugar aqui a quem sabe, alguma dessas escolas aqui, a ponto de sentir que é dono da tua esposa. Você não é dono dela. Ela é tua companheira. Ela é a tua varoa, como diz aqui a palavra de Deus, né? Lá, algumas versos diz assim, ela é a tua esposa, é a tua companheira. Você não é dono dela. Você tem que entender que ela tem uma vida, ou ele tem uma vida também, porque tem mulher também que mata o marido, né? Bate no marido. Então você precisa entender isso aqui, você precisa compreender isso, que essas duas escolas que eu estou dizendo aqui, ela dava direito de agressão, de bater, porque as mulheres eram pior do que uma escrava. Era como se fosse uma escrava. Os judeus oravam, Senhor, muito obrigado porque eu não nasci mulher, muito obrigado porque eu não sou gentil nas suas orações, e muito obrigado porque eu não sou escravo. Então preste atenção, você precisa entender que você casou com uma companheira para viver junto com ela, para amá-la. Por isso que você tem que ter maturidade, por isso que você tem que ser adulto. Preste atenção, ser homem é diferente de macho. Ah, eu sou macho. Aí é perigoso. Essa palavra pejorativa, macho, você quer dizer o seguinte, é que você é macho no sentido de até de agredir, que você não leva desaforo para casa, porque você é dono. Preste atenção, você é um homem com H maiúsculo, mas tratar a mulher com amor. Você tem que entender que você sempre, a lei é o seguinte, os mais fortes protegem os mais fracos. Então, se você é mais forte fisicamente, que vai pegar e vai machucar, você tem que ter controle emocional. Você tem que pedir a Deus que o Espírito Santo te controle nisso. Não deixa o teu coração, não deixa a tua emoção florir. Não deixa a tua emoção tomar conta, porque você pode, na verdade, já está divorciado faz tempo com a tua esposa, né? Ela está morando na tua casa, você está no papel casado bonitinho, né? Mas pelas suas atitudes, a tua esposa, se dependesse dela, ela ia embora. Ela ia embora. Ela só está apegada a você, talvez sentimentalmente, ou talvez por causa do filho ou dos filhos. Você tem que tomar esse cuidado. O que Jesus está dizendo aqui é que você tem que entender, deixar o pai, é que você é capaz de ter esse controle emocional, que você é capaz de se cuidar de você. Cuidar, que eu estou falando, é cuidar bem, não é cuidar mal, não é ser relaxado. Você agride você? Você bate em você? Você fere em você? Se você faz isso, você está maluco. Se você faz isso com você está doente. Aí você precisa automaticamente procurar um especialista. Se você não está tendo controle emocional, físico, a sua mente, você perde a cabeça à toa com a sua esposa, você é agressivo verbalmente, você fala coisas absurdas com a tua esposa, você chega a agredi-la, meu querido, você precisa da sua parte espiritual, você ter controle emocional, você ter controle espiritual. Você está permitindo aí o inimigo entrar no seu casamento e bagunçar o coreto, bagunçar tudo aí. Você vigia, irmão, você vigia, irmã. O que Jesus sempre aqui quis é preservar o casamento. Então, se você de fato está sentindo que é dono a ponto de ir agredir,
você precisa tomar cuidado. Eu vou parar aqui porque o nosso tempo aqui já chegou no limite, senão vai cortar, e eu vou continuar isso aqui no próximo vídeo. Você está na escola de discípulos? Aqui você aprende um pouquinho mais. Fique na paz e até a próxima.